certinho com vocês? Começando aqui mais um LP Veículos Podcast. Eu sou o Nando Rodrigues. E eu sou o Leandro Ropelli. E hoje o nosso convidado é o Dr. Richard Dávila, da Morelli Dávila Advocacia. Dr. Richard, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Nando. Boa noite, Leandro. Prazer estar com vocês. Obrigado. Prazer é todo nosso. Dr. Richard, a gente gostaria que você começasse a se apresentando, né? Apresentando quem é o Richard Franklin Melo Dávila, é isso? Sou eu mesmo. Rapaz, eu tô ficando bom nisso aí, hein? Richard, por favor, se apresente aí pro pessoal que não te conhece ainda, o pessoal que não sabe quem é o Richard, né? Que é uma pessoa que a gente gosta muito aqui, que é muito adorado por nós e pela empresa, vocês vão saber o porquê. Se apresente aí pra gente, Richard, o espaço é seu, fica à vontade. Vamos lá. Eu sou quase um sexagenário, haja vista que faltam aí uns 15 dias para eu fazer 60 anos. Tá chegando. Formado em Direito há 36 anos, casado com uma mulher maravilhosa já há 35, pai de 3 filhos e avô de 2 netas, com escritório estabelecido também próprio já há 36 anos, e, enfim, militando em algumas áreas do direito, dentre elas direito do consumidor, direito imobiliário, direito condominial e direito empresarial. Tem especialização nessas áreas e estamos aí com o escritório aberto, mas fazendo as áreas todas do direito, haja vista que nós temos um corpo jurídico bastante grande. Então nós atendemos todas as demais áreas que eu, em específico, não consigo abraçar o mundo, né? Por exemplo, minha esposa coordena a área trabalhista e de direito de família. Temos também atendimento a direito ambiental e assim por diante. Legal. Mas enfim, o que mais vocês gostariam de saber de mim em específico, eu até imagino que seja alguma coisa, obviamente, relacionada ao ramo de veículos e que vai resvalar, eu acredito, em direito do consumidor. Nós vamos chegar. Mas a gente chega lá. Vamos chegar lá. Primeiro eu quero saber... Como já diria Edir Macedo, fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Meu amigo, fala que eu te escuto aí. Doutor, seguinte, eu quero saber como começou o escritório Morelli. Tá. Começou do zero, começou com você, se já vem de família? Não vem de família, nem do meu lado, nem da minha esposa. Vocês foram fundadores, então? Fomos fundadores. Legal. E precursores, e hoje a gente, na verdade, é que formou a parte da família. Filhos, sobrinhas, cunhados, cunhadas que se formaram em direito. Mas, na verdade, nós é que... temos título de nível superior. Legal. Nossos pais não têm essa graduação. Surgiu, portanto, há 36 anos atrás, pós-formatura, veio a ideia de montar um escritório. Tanto eu como minha esposa fazíamos estágio remunerado à época, e veio aquele sonho de vamos abrir alguma coisa nossa, e começamos então já a elaborar esse plano, esse projeto, e já começamos desde logo por alugar um local apropriado, mobiliar. Eu, na época, estava muito bem colocado num estágio e muito bem remunerado também, e ela, por sua vez, também. Então a gente conseguiu projetar isso de uma forma tranquila e sossegada e com calma. Isso foi em que ano que vocês começaram? 88. Legal. E assim, você antes atuava já no escritório de advocacia mesmo? Para outros, né? Para terceiros. Outros. Sempre nesse segmento? Não. Você já trabalhou com outra coisa no passado? Na verdade, nessa época, eu fazia direito penal no escritório. Legal. E um pouquinho, uma pitadinha de direito civil. Mas o meu forte mesmo era direito penal. E isso que foi até interessante na nossa união profissional, diga-se de passagem, minha e da minha esposa, porque eu tinha esse conhecimento já bem solidificado na área penal e ela tinha um conhecimento bem solidificado na área civil, porque ela trabalhava num escritório de advocacia de uma advogada bem renomada aqui de Campinas à época, que trabalhava com associação de proprietários, de moradores, de comunidades, enfim, conhecia muito a ação possessória, e aí juntamos esses dois conhecimentos e falamos, poxa, nós temos aí 2 áreas interessantes para se enveredar. Sim. E
Com esses dois conhecimentos foi dado um bom casamento para uma sociedade a princípio. E tão logo então tivemos as nossas carteiras habilitadas como advogados, saímos de onde estávamos e demos então a abertura do nosso escritório. Abrimos o nosso escritório e, para nossa alegria, uma coisa que eu acho que hoje fico pensando, será que daria certo nos dias de hoje? Mas para nossa alegria, no primeiro mês já se pagou. No primeiro mês. No segundo, sucesso total. No terceiro, e assim por diante. Foi só crescente o nosso gráfico. Legal. Desde então. Inclusive, Richard, depois eu vou deixar até aqui, ó, para vocês darem uma olhada aí, o nosso escritor vai colocar pra gente, o escritório, que hoje é muito, você olha lá, é bonito, muito lindo lá, e eu super indico esse escritório. Nós da LT Veículos já estamos com o doutor, há quantos anos já, doutor? Puxa vida, agora você me pegou. Acho que faz muito tempo, foi em 2016. Eu Acho que foi acredito que sim, 2016, até hoje é o nosso corpo jurídico aqui da empresa. Então, até para vocês saberem, galera, aí, o motivo da gente estar entrevistando hoje um advogado, vocês falam, vocês falam sobre carros, né? O propósito aí é só sobre carro. E assim, é muito amplo os caminhos que a gente tem quando se fala em carro. Então, assim, um corpo jurídico hoje é algo muito importante dentro de uma empresa. Sem dúvida. Diferente se seja de carro, de Lego, de camisetas, que nem a gente Seja está lá o usando que aqui for, da iPad. você tem que ter um corpo jurídico ali Exatamente. para poder te amparar também. E é uma equipe assim sensacional, que tem muita experiência nesse segmento meu, sempre me auxiliou muito bem, e até hoje aí eles são o nosso corpo jurídico, como eu já disse, né? Hoje vocês têm 24 anos já, né? Não, 36. 36 anos? 36 anos de militância ininterrupta. Legal. E uma coisa muito importante que eu gostaria de colocar não necessariamente para o seu ramo, para o seu nicho de veículos, do direito do consumidor propriamente dito, Sim. Mas eu acho muito importante, eu sempre pontuo isso para todo e qualquer cliente. O primeiro é que o direito, a ciência do direito, apesar de não ser uma ciência exata, é uma ciência humana, ela não é uma ciência difícil de ser executada. Porque ela requer um mandamento primeiro que qualquer ser humano mediano tem condições de, numa primeira visão, validar. Qual é? Conjugue bom senso. Qualquer ser humano de inteligência e cultura mediana tem condições de dar uma pequena validada, conjugando um pouco de bom senso. Então, antes de mais nada, antes de você procurar um advogado numa dúvida que parece grande, exerça um pouco de bom senso nesta questão. Ou seja, será que realmente é um caso jurídico que eu tenho? Começa por aí a primeira pergunta. Será que eu tenho um problema que é realmente jurídico? Porque muitos dos clientes que batem as portas, às vezes, de um escritório de advocacia não tem um problema jurídico. Sim. Acreditem, ele tem um problema administrativo. Totalmente atípico, que não tem absolutamente nada a ver com o direito. Então, esse é o primeiro toque que eu acho que é importante e que serve especificamente também para o ramo de veículos. O segundo ponto que eu acho muito importante é o seguinte: não encarar jamais, isso fica o toque para o advogado e também para o cliente para saber escolher o seu escritório de advocacia. Jamais encarar toda e qualquer causa, todo e qualquer cliente como sendo mais um. Não são. Nem a causa, nem o cliente não são idênticos jamais. Cada causa é uma, por mais que pareça similar. Às vezes o próprio cliente te tenta levar a esse erro, dizendo a você: mas doutor, é igual aquela outra ação do mês passado que eu lhe passei? Não é só copiar e colar? Acho que é um Ctrl+C e Ctrl+V no E não caso. é. E não é. Às vezes você ganha uma ação, seja na audiência ou na defesa escrita, no pequeno detalhe, no pneu furado, naquele risquinho de diferença que tinha no veículo e que faz toda a diferença.
Então, cada caso é um caso pela sua peculiaridade e o cliente tem que ser atendido também com esse diferencial. Você não pode olhar para o cliente como sendo mais um. E vocês oferecem essa consultoria lá, doutor? Assim, que nem eu tenho uma empresa, né? E eu tenho dúvidas, né? Porque assim, não é o meu nicho, a advocacia. E eu tenho dúvidas se a minha empresa precisa ou não. Vocês oferecem esse serviço de consultoria lá? Sim, sem dúvida, porque tantas e quantas vezes nós fomos procurados por empresas, e isso é muito importante, que se procure um escritório que tenha transparência e confiança e renome no mercado. Eu não estou nesse momento vendendo o meu peixe necessariamente, por quê? Porque existe, Brasil afora, enormes escritórios, e eu não quero dizer enormes por tamanho, tá? Mas de significância, de importância, com qualidade e expertise para atender nesse sentido. Mas a transparência e a honestidade são requisitos primeiros. E qual tipo de assessoria que é importante nesse primeiro contato é ver se realmente o que o cliente traz, a dor do cliente, a demanda do cliente, requer realmente uma contratação. A exemplo, um cliente vem dizendo o seguinte: eu tenho uma pequena empresa, ele já detectou que é pequena e que eu preciso de uma assessoria jurídica mensal. Você pergunta para ele: quantas ações você tem em trâmite atualmente? Traduzindo um pouquinho melhor, quantos processos você tem contra você ou que você já ajuizou? E ele fala: nenhum até agora. Então, uma necessidade de... E quantos anos de empresa você tem? Segunda pergunta, porque pode ser que ele abriu empresa ontem. E ele fala: 10 anos. Meu amigo, com 10 anos, e você até hoje não tem nenhuma ação judicializada e nem tampouco nenhuma contra si. Que coisa interessante. Em primeiro lugar, meus parabéns. Sinal que você sabe andar muito bem na linha. Segundo lugar, neste exato momento, você está com alguma dor latente que lhe trouxe aqui, não mera prevenção. Ok, salutar. Mas tem alguma consulta específica que te trouxe aqui? Você está com alguma dúvida jurídica sobre a questão societária? Sobre a composição do quadro social da sua empresa? Alguma questão trabalhista e que necessite um engajamento melhor dos seus funcionários? Não, doutor, a roda gira, que é uma beleza. Meu amigo, posso te falar uma coisa? Você vai jogar dinheiro fora. Você não está precisando da gente. Você tem um bom contador? Tenho. Está trabalhando bonitinho? Ótimo. Recolha seus impostos direitinho. Eu não posso tirar de você R$100 por mês para olhar para você e falar: bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está vivo. E hoje lá no seu escritório lá, doutor, vocês atendem que áreas assim? É só civil ou trabalhista também? Nós só não fazemos o direito tributário. Legal. Faz até criminal lá? Dependendo do assunto, sim. Te explico. Vou pegar você como Cristo nesse exemplo. Sim, vamos lá. Se a sua esposa chega: meu marido o Leandro acabou de ser preso por estupro. Eu falo: puxa, só lamento. Um grande amigo que eu estimo tanto, preso por estupro, vai ter que contratar alguém para fazer esse serviço. Sim. Porque meu escritório não vai fazer. Todavia, e não quero com isso desmerecer os meus nobres colegas que trabalham nessa área. Sim. Meu escritório não tem expertise para isso. E foi nossa escolha profissional... Nem o seu cliente, tá? Ok. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. E nossa escolha profissional em termos de nicho, nesse ramo do direito penal, nessa aba do direito penal, foi não trabalhar com isso, ok? Para isso, para tráfico de entorpecentes e por aí afora. Todavia, Leandro está saindo agora da LT, após o nosso saudoso e maravilhoso podcast. Ele, infelizmente, atropela um cidadão que se joga à frente do veículo dele. Vai responder um processo crime, seja por lesão corporal ou até por homicídio culposo? Vai! A nossa lei é essa. E o escritório vai estar de portas abertas para receber sua causa. E nós vamos defendê-lo com unhas e dentes para conseguir a sua absolvição. Temos expertise para isso. São quantas áreas hoje que vocês atendem lá?
contar por áreas é impossível, mas Não como dá, eu lhe disse... não é possível dizer, a gente faz civil, 10 áreas, trabalhista. sim, mas eu legal. posso nomear civil, trabalhista, o criminal com restrições, direito ambiental, o direito do consumidor. É que o civil, para que vocês entendam, Sim. ele é um universo imenso. Sim. Imenso. Sim. Mas quando a gente fala E em civil, já ele abarca... já estamos tentando aí resumir o negócio para não ficar Exatamente. tão amplo, né? Então, por exemplo, direito possessório fala o quê? Em áreas, em posse, reintegração de posse, emissão de posse. Ele está dentro do direito civil. Entendeu? É um capítulo do Código Entendeu? Civil. Entendi. É legal quando a gente está falando com um advogado, porque eles falam com um certo perfeccionismo ali, né? Uma perfeição para falar, Uma falam forma diferente culta, e né? tal. E E aí você vê que assim, a gente tenta até acompanhar esse raciocínio. Mas o mais importante para a gente, até nas consultas, Sim. é que vocês entendam o que a gente está explicando. Sim. E Até percebo, assim, que por nossas conversas que a gente tem, que você está sendo bem ainda tranquilo, tentando transparecer o máximo, simplificar ao máximo, né? Eu tento sempre, né? nos meus atendimentos, nas minhas consultas, você está bem acostumado a lidar comigo e sabe que eu, apesar de às vezes ser prolixo com algumas explicações... o prolixo já é uma palavra que eu não conhecia, tá vendo? Eu tento o mínimo possível falar o latinoide a juridiquês. Eu tento o mínimo possível, eu tento ser o mais acessível possível e no meio até o fim, do meio até o fim da nossa consulta é sempre assim, você está entendendo? Quer que eu volte? Não tem problema nenhum. Outra coisa, limite de tempo durante a consulta. Não tem. Tem gente que limita o tempo. Tem gente que cobra por tempo? Tem gente que cobra por tempo. Sim, minha hora de trabalho é tanto. Eu não consigo trabalhar com isso. Até porque, para mim, você já entra convidando o seu cliente para ter um tom de desconfiança do teu profissionalismo. E levando em consideração que a profissão do advogado, pelo menos tempos atrás, já era bastante estigmatizada, é bom a gente se defender disso. Sim. Então, qual é o meu tempo? É o seu. Agora, o meu tempo é o seu. Doutor, agora eu queria assim, puxar um pouco para algumas situações que acontecem hoje em empresas, e mais especificamente em lojas de carro. Pois não. Tá? Por exemplo, a gente às vezes tem algumas situações de manutenções em veículos que acontecem, a gente vende o carro para uma pessoa e esse veículo dá uma manutenção para ele inesperada, porque claro, a gente quando vende um carro aqui, pelo menos na LT Veículos, a gente faz uma preventiva ali, tá? Mínima, mas faz uma preventiva, olha se tem alguma coisa que está fora do lugar, quebrada, troca óleo, filtro, verifica correr. A gente dá esse suporte ao cliente sem custo a ele, né? A gente oferece isso como cortesia, até para poder fidelizar o cliente, ele se sentir mais seguro também com o veículo que ele comprou, mas mesmo assim o carro quebra. Acontece do carro quebrar. Quando esse carro quebra, né, com o cliente, assim, ele tá, vamos por lá em Hortolândia, ou ele tá em Macapá, ou ele tá na Bahia, indiferente onde ele estiver, quando esse carro quebra com o cliente, né, essa transição de pegar o veículo lá naquele local e trazer até uma mecânica da empresa, que é autorizada a estar fazendo a manutenção ali na garantia legal ali dos 3 meses que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Esse deslocamento de trazer o veículo e tal, se torna obrigatório a empresa fazer isso ou o cliente quem tem que arcar com esse custo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você me força a falar um pouquinho de latim aí. Vamos lá. Tá? Vou chamar um brocardo latino, traduzindo um ditado em latim que diz pacta sunt servanda. Traduzindo, o contrato faz lei entre as partes. O que rege a relação num momento desse é o contrato. Então, o que o bom empresário do nicho de venda de veículos seminovos deve ter? Um bom departamento jurídico. 2, para quê? Para que já tenha cuidado do que a gente chama de papelaria interna. A papelaria do empresário desse ramo, desse nicho, compõe primordialmente
O contrato de venda. E uma das cláusulas mandamentais, uma daquelas primeiras, é exatamente essa. Sobre as garantias que a loja vai dar, quais as coberturas que a loja vai dar em caso de eventual sinistro. Ou seja, quais as previsões que o Código Civil hoje tem como reservadas de direito do consumidor, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor? Aquelas, o próprio cliente já sabe. E se ele não ouviu o Celso Russomano falando a respeito, ele vai lá no Google, aperta e ele descobre. Sim. Mas existem outras que não estão previstas, não são tão amplas e que a jurisprudência, traduzindo, casos já julgados nos nossos tribunais, dizem como proceder, como devemos proceder em casos tais. Então, nesse caso, quem que paga o frete? Respondendo diretamente à sua pergunta. Né? Quem paga quem que vai pagar isso? O guincho desse automóvel que foi que quebrou, que apresentou uma avaria lá atrás? Em primeiro lugar, quem ficou determinado a fazer essa cobertura no contrato. Por quê? Na lei não tem uma determinação específica dizendo artigo tal, o guincho será pago pelo lojista. Perguntar justamente isso aí, porque conforme assim, Código de Defesa do Consumidor, artigo tal. Não está escrito isso. Não. Legal. E quando a pessoa questiona isso, automaticamente ela já vai, para quem entende, fala assim, não, você está questionando algo que você não vai ganhar, não adianta nem você querer entrar. Segundo, mas a gente tem que abrir um outro leque nessa hora, tá? Por quê? Porque tudo tem que ser levado em conta para análise de caso a caso, eu repito. A gente nunca pode também dar um diagnóstico jurídico de uma forma imediata e definitiva. Veja o que nós temos que analisar numa situação dessa. O cidadão compra um veículo seminovo, foi o exemplo que você me deu. Sim. Você não me falou que ano e quantos quilômetros tinha um veículo desse. Sim. Pô, se você me falar que é uma Fiorino 80 com 400 mil quilômetros rodados, e ele saiu daqui de Campinas, que é a tua loja, e foi lá no Mato Grosso e quebrou lá, você me desculpa. Mas que tipo de garantia é essa que ele espera do lojista? Sim. Não tem tribunal que vai dar essa garantia a ele, pela própria natureza do bem. Lembremos que o Código Civil dá um certo resguardo sempre àquela venda e aquela tradição que a entrega e tradição é a mesma expressão, de bens duráveis. Veículo é bem durável? Ok, mas espera lá, até a página 2. Volto ao exemplo de um Fiorino 80 com 400 mil quilômetros, onde no nosso contrato, certo, Leandro, já tem cláusula dizendo, estou ciente de que eu estou comprando um veículo extremamente velho, rodado, com outras palavras, claro, que eu estou tentando só ser acessível para quem está nos ouvindo. Sim, claro. Nesse momento. E que, mais que isso, agora eu vou para a cereja do bolo, e que eu tive a oportunidade que a loja me deu de ter o meu veículo vistoriado pelo mecânico de minha confiança. Sim, já perfeito. temos isso no nosso contrato. E não temos isso como letra morta, como uma vitrine para vender veículo, às pressas fazer o financiamento, dar o café para o cliente e falar até logo. Não. Os vendedores da LT, e eu sou testemunha disso, são treinados no sentido de insistir 1, 2, 3, 4 vezes para que este comprador traga o seu mecânico de confiança para fazer uma vistoria no veículo. E não só em casos de uma Fiorino 80 com 400 mil quilômetros. Também serve para uma Ranger 2020 que esteja com 50, 60 mil quilômetros. Aliás, diga-se de passagem, quanto maior o veículo em termos de valor, mais cautela ainda deve-se ter. Apesar que, na loja em questão que eu acabei de citar, sim. na LT, todos os clientes são tratados de forma equitativa. Não há diferenciação nenhuma.
de um para o outro. Mas além... o principal é constar no contrato essa possibilidade e esse dever tem que ser passado, transmitido, vejam, não só como um direito do cliente, mas você começa a onerá-lo também como um dever dele. Você quer ter direitos? Sim, claro. Então você passa a ter esse dever. Traga o seu mecânico. Sim. Senão você vai passar a não ter direitos. Até porque ele está comprando um carro seminovo, não está comprando um carro zero. Exato. Né? E eu costumo dizer muito isso. Você está comprando um carro, é um bem durável sim, mas é seu. Isso. Entendeu? E outra, você não vai ficar com o carro por 3 meses apenas. Exato, porque exato. tem muitas pessoas que pegam um carro, acham que são 3 meses de garantia, eu vou sentar o porrete aqui. Né? Eu vou arrebentar agora, eu vou usar o que eu posso para ver o que vai quebrar, né? Porque aí tá na garantia, a loja vai arrumar. Então, assim, a gente entra até em um outro tema quando a gente fala sobre isso, que é a questão do mau uso. Sim. Né? Então, assim, o cliente, ele pega o carro, ele força, ele usa ao extremo o veículo para poder ver se aquele veículo vai apresentar algum defeito para ele tentar acionar a garantia. E isso, às vezes, acaba forçando uma peça desnecessária e quebrando-a. E há como a gente diagnosticar isso, Sem né? dúvida. Eu quero contar, inclusive, um caso muito interessante e que ilustra de uma forma muito feliz. Vejam que não é só com veículos seminovos, e citamos aqui como exemplos veículos até antigos, né, que apesar de ser bens duráveis, né, que ocorrem esse tipo de sinistros. Olha que interessante. Eu fui diretor jurídico da Ducati. Para quem não conhece... Motos, né? Motos, uma concessionária de motos italiana. E eu fui diretor jurídico da Ducati por muitos anos, mais de 10 anos. E nós tivemos um caso na Ducati muito interessante, mas muito interessante. O sujeito tirou uma, se bem me recordo, era uma Panigale. Não, era uma multistrada. Uma moto, inclusive, que serve tanto para cidade como para trail. Uma moto muito interessante, muito completa, tal. E ele tirou ela 0 quilômetro. Então veja a distinção do que a gente estava falando, de um veículo velho, seminovo. Estamos falando de um veículo, porque motocicleta é veículo, lembre-se disso. O próprio Código Nacional de Trânsito define motocicleta como veículo, automotor. Pois bem, ele tirou ela 0. Portanto, dentro do próprio prazo de garantia de fábrica, ele simplesmente aciona a garantia, acionando e reclamando o quê? O motor fundiu. E ele era de outra cidade. Pois bem, ele aciona quem? O fabricante e o revendedor. Imagine-se você como sendo um revendedor Ducati. Ok. Vamos lá. Levou para a garantia, foi abrir o motor. Foi abrir o motor, o que se constatou? Eu estou pegando o gancho no teu exemplo de mau uso. Claro. Antes de abrir o motor, uma coisa simples, numa inspeção simples de oficina autorizada. Puxou a varetinha de óleo. Não tinha óleo. Não, pior. Areia dentro do óleo. A vareta torta e areia dentro do óleo. Lá dentro. Chamou o cara, deu um laudo para ele falando, olha, isso aqui não é defeito de fábrica, isso aqui é mau uso. Conta para mim... Até porque a fábrica não vai mandar uma moto nova com óleo, com óleo areia. E areia dentro, né? Conta para mim o que você fez. Eu fui participar de um trail, tal, assim. Pegou o relato dele, falou, infelizmente, por mau uso, nós não podemos fazer a cobertura. Deu isso laudeado para ele e deu a negativa de reembolso. E ele queria uma moto 0. Ele não queria nem o conserto. O Código de Defesa disse que eu posso. Tem essas interpretações de Google por aí, que o pessoal dá uma clicada e já conclui tudo. Fundiu, estou no prazo de garantia, era 0, eu vou ganhar um novo. Não vai. Pediram meu parecer jurídico, fiz o parecer jurídico, enviei para o cliente, colocou o advogado dele para contranotificar, não, porque meu cliente tem direito. Não vai ter direito mesmo. Então nós vamos judicializar. Fique à vontade. Judicializou.
a ação foi improcedente. Foi feito, a moto ficou parada, porque ele não retirou também da concessionária, e foi para perícia. Perícia do perito do juiz. Isso pode deixar a moto no local Foi lá? a opção não tem que dele. tirar? Foi a opção dele. O que para nós foi Mas mamão tipo, com pra mim, açúcar. pra mim não pode acontecer isso, né? O cliente, de repente, ele não tá satisfeito com o carro, ele vem aqui largar o carro aqui e Não, falar, não, nem aceite. fica aí. Nem aceite. Tá. Mas enfim, perícia do juízo, por perito nomeado do juiz, fez a perícia, validou aquele primeiro laudo da concessionária e constatou realmente areia no reservatório de óleo. O resultado não foi outro, senão a improcedência da ação. Então o que eu quero é ressaltar o que você acabou de dizer, mau uso. Tá? Mau uso. Então, relembro o que eu disse no começo. Nós não temos, apesar do Código Civil ser imenso, Código de Defesa do Consumidor ser um complemento para esse tipo de amparo ao consumidor, nós não temos situações específicas previstas na lei. O que nós temos? Jurisprudências, casos similares, julgados pelos tribunais e que nos dão alguma clareza àqueles que militam com o direito, operadores do direito, da advocacia, que vão então encontrar norte para como trabalhar com casos análogos. Mas deixa a gente entender uma coisa aqui, doutor. Vamos por, houve um mau uso. Por exemplo, quebrou um câmbio num carro. A gente está falando da moto, pode ser um câmbio de moto também. Pode, de carro. Um veículo automotor, a gente está falando aqui. Quebrou o câmbio do carro. Eu vinha o carro punando, quebrou o câmbio do carro dele. Por mau uso. De repente ele estava andando lá tava dando uma ré, entendeu? Eu tava no R e de repente jogou pro drive e aquilo quebrou, Sim, quebrou uma trava dentro do câmbio, aconteceu algum problema lá por mau uso mesmo. Perfeito. E ele me aciona e eu identifico que foi o mau uso. Perfeito. Ele perde a garantia, correto? Correto. Mas ele perde a garantia parcial ou total do veículo, num caso desse? Então, ele perde a garantia para a cobertura daquele dano em questão. Os outros continuam normais. Tipo, a garantia do motor... Continua normal. É aquilo que foi danificado pelo mau uso daquela operação. Entendi. Tirar uma dúvida também aqui, falando sobre comprar veículo zero. Inclusive o HB20 que eu vendi para você, eu comprei ele zero, em uma concessionária aqui em Campinas. E na primeira revisão de 10 mil, eu senti que na curva ele estava jogando de lado assim, e aí quando eu trouxe para poder fazer a revisão que eles olharam, constataram que o amortecedor tinha estourado de um lado. Carro com 10 mil quilômetros, primeira revisão. E aí eu perguntei se eles iriam cobrir aquilo, e eles falaram que não, porque isso é peça que De desgaste, item de desgaste, né? E você tinha tirado um carro zero? Zero, foi a primeira revisão que eu fiz lá. Eu falei, peraí, mas o carro eu comprei zero com vocês. Tem 5 anos de garantia um carro da Hyundai. Eu falei, agora eu trouxe meu carro para poder fazer a revisão e vocês querem cobrar para colocar outro amortecedor? Pô, como que uma peça de um carro 0 km ela dura apenas 10 mil quilômetros? Eu vou te responder só se você me responder uma pergunta, que eu fico muito curioso numa hora dessa. Pode perguntar. O que você fez? Nada. Eu sou um cara extremamente cuidadoso, não sou aquele cara que corre, eu sou aquele cara que para numa lombada. Não. A minha pergunta é, o que você fez diante dessa negativa, dessa recusa da concessionária em trocar a custo zero? O que você fez? Fez a revisão. Você se conformou? Tirei o carro de lá, fui, comprei uma peça e aí o meu sobrinho... Pagou? Eu paguei e coloquei, mas não fiz com eles. Pois é. Então, esse é o caso típico, né, do Brasil. Se conformar com a situação Esse é o caso típico do se colar, colou. Né? Vamos fazer um paralelo, inclusive, com seguro. Tantos e quantos sinistros são apresentados para seguradoras com provas que são suficientes para que você seja indenizado e vem as recusas. Não, a prova não é suficiente. Não provou o razoável. E aí, o que acontece? Me perdoa a franqueza, mas a grande maioria dos brasileiros, por isso que eu falei, eu precisava fazer essa pergunta, se conforma e fala assim,
detesto o processo. Tem uns que são, inclusive, injustos e falam, detesto advogado. Às vezes, doutor, assim, não vale a chateação, não vale o tempo tomado, as custas que você vai ter, o tempo que se leva um processo no Brasil para conseguir então, mas ter o reembolso disso. E também eu queria deixar aqui até uma observação, que a gente está falando de um carro novo. Sim, né? zero. Isso não é válido para um carro semi-novo, usado, que é como você disse, como você colocou aquele exemplo, você exemplificou aquela hora da Fiorino. Uma Fiorino lá, 1990 lá, com 400 mil quilômetros. Pô, esse carro tem um desgaste já de muitos anos e de muita quilometragem. Então, assim, é natural que uma peça como essa sofra um desgaste maior. Né? Mas deixa eu até pegar mais um gancho, né, que é uma coisa interessante que você também levantou. Você falou pelo desgaste de ter que processar, correr atrás disso, daquilo. Existe agora, de uns anos para cá também, uma nova questão que está sendo muito bem vista agora e muito bem enfocada pelos nossos tribunais. Antigamente todo mundo falava, poxa, mas e os danos morais por toda essa dor de cabeça que eu tive? E eu virava e mexia e respondia, escuta, dano moral é outra coisa. Pera lá, alguém ofendeu sua dignidade, sua honra, tal, no meio dessa história do amortecedor? Não, ninguém me xingou, ninguém me ofendeu. Ótimo. Então você não tem, desculpe, qualquer tipo de dano moral indenizável nesse caso. Mas sempre ficou um buraco nessa história. Mas espera aí, e esse descaso? E todo essa verdadeira via crucis, essa maratona de vai, leva, não é atendido, daí os caras ainda apresentam a conta. Como que fica isso, né? E os nossos tribunais começam a se adequar e deitar as vistas para essa necessidade social. E hoje, de alguns poucos anos para cá, já existe indenização também focando isso, que chama-se perda do tempo útil. Então é bom hoje a gente estar com essa oportunidade de ouro aqui para dizer isso para o consumidor. Então você teve uma perda de tempo útil de correr atrás e não ser atendido numa coisa que era de seu pleno direito. Além do dano material do seu amortecedor, você também pode postular pela perda do tempo útil, que é diferente do dano moral. Ok? Legal, muito inteligente isso daí. Mas supondo que a fabricante lá resolva consertar o carro do Nando, né? Ah, eu vou consertar o seu carro, tá bom. Quanto tempo ela tem para poder fazer o reparo no veículo? 30 dias. 30 dias corridos. Por semelhança do Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito também, é uma analogia que se faz, inclusive com seguradora, o tempo de tramitação de um processo administrativo, de quanto tempo ele tem para dar a definição. Legal. Então é uma analogia. Mas é para dar a definição ou a solução? Nesse caso? A solução. Mas eu já tive casos aqui que passaram de 30 dias. Foi assim, mas claro, com o consentimento do cliente, sempre explicando para ele. E mais que isso, com os desdobramentos, mas de que a coisa estava em andamento. Em andamento, okay, o processo está sendo feito, mas infelizmente não foi possível fazer em 30 dias. De forma alheia à sua vontade, muito embora todo o seu empenho. Sim. Acabou. Sim, sem problema nenhum. Exatamente. Então, sem problema nenhum. Isso pode ocorrer, é normal, desde que o cliente esteja ciente, você esteja comunicando a ele. Claro. Ou assim, deu 30 dias, você não me entregou o carro, não quero mais o carro. Você não pode barrigar e se sentir nesse direito. Sim. Estou barrigando o cliente, ele que espera. Fazer de proposta, né? Eu não vou arrumar porque eu tenho meu direito 30 dias e... Claro. No meu caso lá, eu fiz bem em ter comprado e colocar em outro lugar, assim, ou valeria a pena ter brigado para colocar um... Eu diria assim, infelizmente, grandes empresas se fortalecem com atitudes tais como a que você teve. De ter largado mão e ter arcado com o prejuízo. Então eu acho que você fez mal, porque você só foi um a mais a contribuir para o enriquecimento sem causa de uma empresa dessa. Ela no termo jurídico, ela se locupletou ilicitamente, ela se enriqueceu de forma injusta graças ao abandono de um direito que você tinha. Legal. Ô, doutor, bom, ficou bem claro isso aí, né, Nando? Ficou legal isso daí, tá? Eu quero, Nando, tá até um pouco, assim, mais
fácil para mim fazer as perguntas. Você já conhece, você vivencia isso todo dia. Então, assim, às vezes a gente tem umas perguntas que a gente formula, assim, pra gente querer entender um pouco mais sobre esse meio, tudo que acontece nos carros e tal. Como eu vivencio isso todo dia, e você, assim como o doutor todo dia na área jurídica também, tem mais facilidade para responder. E eu tenho mais facilidade para perguntar. Então, às vezes, o Nando fica meio... Não, eu tô aprendendo. O que eu vou fazer aqui, né? Agora, o que eu vou falar, né? Mas, assim, eu quero, assim, Nando, que também você ajude aí o pessoal... Assim como você não tem dúvidas, tem dúvidas, né? Então assim, o que entrar de dúvida você já pergunta também, porque com certeza quem está assistindo isso aqui vai querer saber. Claro. O cara deve estar lá pensando, pô, mas e tal coisa, que você exemplificou aí o seu caso? Ele fala como um advogado, você como lojista e eu falo como consumidor. Exatamente. Posso levantar uma bola? Legal. Pode. Que me surgiu agora de lembrança. Não ensino a minha? Não. Fica tranquilo. Perde o amigo, mas não perde a piada. É que eu lembrei agora que é um problema muito recorrente que nós temos lá no escritório. A gente atende você com esse problema bastante recorrente e acredito que outros lojistas devam ter também e é bom a gente abordar. Que é o famoso problema de você vender e o cara não transferir. Eu tô com um monte. Tô certo? Lembrei bem, né? E assim, não é não transferir porque ele não tem o documento. Não é esse o caso. O cara até já pagou. Conta pro pessoal como é que é. Porque funciona conta assim, ó. Conta o case e daí a gente conversa a respeito. Aqui na LT a gente vende os carros, né? E a gente já oferece o serviço de transferência com o nosso despachante. Isso. Legal, show de bola, não tem nada para dar errado nessa parte. O que a gente faz? A gente vende, entrega o veículo. A gente aguarda uns 2 dias para ver se tá tudo tranquilo, sobre o financiamento, entrar o gravame no carro e tal. Passado esses 2, 3 dias, a gente faz o comunicado de venda. A gente vai lá, preenche o DUT do carro, né? E faz o comunicado de venda. E está reconhecido firma para transferir o carro para o seu nome, O que anda acontecendo? Esse cliente que comprou o carro desaparece. O cara não volta. Já tá pago a transferência, o carro vai ficar no nome dele e o cara não aparece mais para reconhecer firma, entendeu? Para assinar o documento. Ou alguma das vezes já aconteceu do cara vir reconhecer firma, levar o documento para reconhecer firma no cartório e não aparecer mais na loja. E assim, cara, já tá pago, já tá tudo pronto. Não conclui e não passa para E eu não consigo virar esse documento para o nome dele e fico mesmo eu fazendo certo, eu fico amarrado, não consigo fazer. E isso gera muita complicações, porque eu não sei, é até uma coisa legal que eu quero falar hoje para muitos lojistas assistem a gente e pessoas também, pessoas físicas assistem, e isso daqui é uma dica muito interessante para vocês. Você sabia que o IPVA do carro, quando ele é lançado a partir do dia 1º de janeiro de todo ano. E quando esse IPVA ele é lançado no seu CPF, por exemplo. Quem tem esse carro hoje é o Nando. Quem me deve? O Nando. Tá? Se você vender o veículo e falar para a pessoa que comprou assim, olha, você paga o IPVA agora desse ano, porque eu te vendi o veículo agora. E essa pessoa não pagar o IPVA, sabe o nome de quem é processado? Do antigo dono? Sim, porque está lançado ainda no seu. Porque está lançado no seu. Então a responsabilidade do IPVA... Eu não devia ter pago então do meu. Olha o nome dele aí. A responsabilidade do IPVA daquele ano que foi lançado, ela é sua. Até o final de dezembro. Só depois que... O imposto ele é somente parcelado para você pagar. Mas a responsabilidade de pagamento dele é até dezembro desse. Então isso o parcelamento é só uma facilidade. É por isso que quando chega janeiro, fevereiro, eu vendo um carro, quem comprou, eu já recebo IPVA. Falo, olha, você já tem que pagar IPVA. Ô louco, mas eu posso pagar parcelado. Você pode pagar parcelado até em 10 vezes no meu cartão. Mas você precisa já pagar. Porque eu vou te dar ele quitado. Ah, mas por quê? Eu explico tudo isso e tal. Mas muita gente não tem esse entendimento, não tem esse conhecimento, né, dessa observação. Gente, eu fugi um pouco da pauta aí, mas é legal dar essa... É bom tirar essa dúvida. Eu não conhecia isso aí, por exemplo. É legal. Mas voltando à questão das transferências, doutor, é um problema assim que a gente tem. Hoje eu já tenho uma solução, né, para isso. A gente vai apanhando e aprende, fala, opa, eu já não posso fazer mais isso, porque já está muito exaustivo o tanto de processo
que eu tenho que mover para poder conseguir fazer essas transferências, né? Sim. Mas aí eu queria que você explicasse, doutor, como que funciona. Para quem não conseguiu aí, o lojista que tem esse problema também, o que aconteceu? Infelizmente, as alternativas que a gente sugere unicamente é tomar todas essas cautelas de quando está vendendo, fazer o cadastro do comprador para que possa ele ser localizado, porque você não vai ter como judicializar nenhuma ação se você não tiver o endereço dele para citação numa eventual ação. Então, você ter o WhatsApp, telefone dele fixo, local de trabalho, local residencial, e-mail, enfim, ter todas as formas de localização desse eventual réu numa ação. Esse comprador pode vir a ser seu eventual réu, sim. Ponto. Segundo, precisou, ele sumiu, sentou em cima do documento e não transferiu esse veículo. Uma coisa que o Leandro esqueceu de dizer. Ele está rodando com esse veículo, fazendo conta de IPVA de licenciamento no nome do antigo proprietário, muitas vezes a própria loja é o antigo proprietário, e mais, tomando multa também. Então, qual é a situação jurídica dessa, a única estratégia jurídica que nós vemos? Se a loja fez a lição de casa e tem o cadastro desse comprador bonitinho, tudo certinho, nós vamos judicializar uma ação, buscando a obrigação de fazer da transferência, já pedindo uma tutela de urgência, traduzindo uma liminar, para que o veículo já seja bloqueado, a gente pede bloqueio de circulação, inclusive, e que ele seja considerado transferido desde a época que você acusou a transferência de venda. Junta-se ao processo todo aquele contrato, tudo que foi feito e que se comprova a venda do veículo e que foi feita a entrega efetiva, porque a loja também faz, olha, hoje, dia tal, hora tal, foi entregue o veículo ao seu João da Silva, né? Então, comprova-se ao juízo nesse sentido e pede-se bloqueio, inclusive, de circulação. Esse sujeito parou na primeira blitz que tiver, o carrinho dele vai ser pego, porque está com bloqueio de circulação. Segundo, vai ter bloqueio de transferência para terceiro, só pode para ele. E quarto, ele vai estar respondendo a uma ação de obrigação de fazer transferência e também vai responder por eventuais perdas e danos resultantes do IPVA, licenciamento, multa, que forem decorrentes da inépcia dele no que diz respeito a essa transferência. Legal. Então, a única alternativa jurídica que nós vemos para suprir essa ausência é essa. Tem efeito? Tem. É moroso? Eu saio dessa cadeira se eu permanecer numa posição de mentira e dizendo, não, eu tiro de letra rapidinho. Eu não posso fazer isso. Não, mas tem efeito sim. Tem muito efeito. Não, eu digo de morosidade. Ah, tá. Eu tenho que ser transparente e dizer, o efeito é positivo, o resultado é positivo, porém é moroso. O judiciário em si é moroso. Por isso que a gente tenta abreviar pedindo o que eu falei, que é uma tutela de urgência, que é uma liminar. Tentando abreviar toda aquela tramitação longa e pedindo uma liminar para o que dá para ser concedido pelo juiz de uma forma prévia. Porque ele não pode conceder tudo para você, porque do contrário ele estaria dando a sentença definitiva. Até porque é até bom a gente pautar aqui que antes de acontecer qualquer tipo de processo, da gente ter esse tipo de ação contra o cliente, vocês já tentaram tudo. Essa ação de obrigação, a gente já tentou todas as formas, já mandamos correspondência, a gente mandou e-mail, sinal de fumaça, WhatsApp, fumaça, acendeu o isqueiro à noite, assim, pro cara não responde. A pessoa simplesmente não responde mais. E aí a gente não tem uma outra forma de estar comunicando essa pessoa e a gente acaba tomando essa decisão. Teve uma pessoa que nós buscávamos incansavelmente uma ré de um processo dessa natureza da LT e que nós buscávamos incansavelmente o endereço dela, porque no meio da brincadeira, muito embora a loja tenha feito a lição de casa, ela mudou-se e não deixou endereço e paradeiro desconhecido.
Pro azar dela, eu acho que ela tomou umas e outras, e ela se envolveu num acidente, eu não sei se você se recorda disso. Nossa, eu lembro. E afundou o veículo num posto de gasolina. Nossa. Numa noite. E aí a polícia pegou e apreendeu o veículo por conta dessa colisão. E aí o veículo estava com a liminar de bloqueio de circulação. E aí no BO que a polícia lavrou, em outro estado, constou o novo endereço dela. E aí a gente conseguiu então, com esse BO, dar sequência ao processo que estava amarrado há já um bom tempo. Não localizava porque não localizava de Itacuja. Então foi assim, um anjo que caiu do céu e fez ela tomar umas e outras naquela noitada. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, doutor. A gente vê que nos contratos, é até bom a gente... Porque para a gente poder entrar com uma liminar, um processo, alguma coisa do tipo, o nosso contrato tem que estar 100%. Sim, né? E sempre atualizado. Sempre atualizado. E qual a importância das testemunhas assinarem um contrato? Tem relevância isso? Ou se ela não assinar não muda nada? Total relevância. Total relevância. Um instrumento particular sem assinatura de testemunhas, qualquer juiz pode questionar. Qualquer juiz pode questionar. Muito embora exista uma corrente que diga que é totalmente despicienda, desnecessária a assinatura de duas testemunhas para um ato entre particulares, uma simples venda de veículos, e que às vezes não necessariamente aquelas testemunhas sejam realmente presenciais àquele ato negocial, mas é aquilo que torna um ato jurídico perfeito desde sempre. E nesses casos agora hoje de assinaturas digitais? Porque hoje eu tenho essa tecnologia hoje. Eu tenho um contrato aqui e aí eu envio ao cliente, né? Hoje a tecnologia está em ponta aí. Então eu envio para o cliente. E o cliente faz a assinatura digital, assim como eu também faço a assinatura digital. Totalmente válido, já reconhecido pelo judiciário. E as testemunhas nesse caso? Sim, então, o que se presume que aquela pessoa que se comprometeu a testemunhar aquele ato negocial, ela fez minimamente a leitura daquele instrumento particular. Então ela está testemunhando o negócio. Não, mas nesse caso que eu estou te falando... Totalmente válido. Vai que reconhecer. Quem assina é o comprador e o vendedor. Isso. As testemunhas ali, a gente faz a assinatura presencial. Quando ele vem retirar o veículo, tal, a gente faz Não, presencial. mas no contrato também. Mas o ideal seria mandar também a assinatura digital para essas testemunhas também. Não é o ideal, é o exigível. Legal. É o exigível. É porque isso é novo, a gente implantou hoje, a gente fez a primeira assinatura hoje, por sinal. Parabéns, LT aí, sucesso, vendendo muito. E a gente mandou hoje e o cliente assinou digital. E a assinatura digital é muito legal, porque a gente pega facial com o documento. Sim. Entendeu? Assim, minha sugestão. Acho que o meu carro já foi assim. Seu carro? Não, foi o financiamento do seu carro. Ah, tá. A assinatura hoje do contrato da empresa, hoje, da LT. Ah, tá. É digital. Minha sugestão. Pegue 2 funcionários internos mesmo, preferencialmente o vendedor, como testemunha, e mais uma pessoa. Sim. E na mesma hora, quando você vai mandar para o comprador, você já manda com 3 assinaturas já prontas. Com a sua e com a das duas testemunhas. Já reconhecidas E aí só fica faltando a parte dele mesmo. Só dele. Você já manda o conjunto pronto. Legal. Vou fazer uma outra pergunta agora. Eu compro um carro aqui, faço financiamento, aí pago algumas parcelas, daqui a pouco começo a achar, nossa, peraí, eu tô achando que o valor dessas parcelas está muito alto, eu acho que ela ali é um juros abusivo, paro de pagar e entro com uma ação para diminuir o valor das parcelas. Tá. Isso vai me prejudicar futuramente quando eu quiser fazer um outro financiamento com outras instituições ou não? A gente fica sujo na praça com os bancos, porque assim, se eu vou argumentar com um banco ali, fiz um financiamento com um certo banco, aí eu vou lá e falo assim, não, esse juros é abusivo, hoje tem as empresas que falam assim, juros abusivos a gente consegue baixar, aí você até consegue baixar. Se eu quiser financiar um outro veículo, eu fico sujo nas financeiras? Isso consta? Ele fica sujo na rodinha, não? Na rodinha não, porque tá sempre limpo. É sabido por todos o seguinte, nós temos aí órgãos de proteção ao crédito, né? Nós temos aí o Serasa, o SCPC, nós temos cartórios de protestos, e são eles que regulam
eventual negatividade do consumidor na praça. São eles que definem quem são os maus pagadores. Ok, até aí? Temos também o Bacen, o Banco Central, para quem emite cheque sem fundo. Apesar que hoje em dia ninguém usa mais cheque, né? Mas vamos lá, nós temos o Bacen. Então, ok, até aí nesse raciocínio. Mas o que existe, na verdade, por baixo de todo esse cenário é que existe uma ligação muito grande, uma comunicação muito grande, uma conexão muito grande entre todas as instituições financeiras, e nisso eu compreendo, nessa minha fala, não só bancos, mas todo e qualquer tipo de instituição financeira, incluindo cartões de crédito, que falam e se comunicam entre si a respeito de cada CPF ativo. Então, se você tem um CPF de boas relações, o que você tem de positivo? Um bom score. Essa que é a realidade. Se você renegocia uma dívida pacificamente, sem briga judicial, sem usar aquelas empresas que você acabou de falar, que vão lá e brigam para baixar os juros, mas se você negocia pacificamente uma parcela, seja da casa própria, seja do veículo, que não está do tamanho do seu bolso mais, por qualquer que seja o motivo, aquilo lá vai baixar teu score fatalmente. E veja, você não foi negativado no Serasa, no SCPC, nenhum cartório, mas aquilo lá vai baixar seu score. E quem vai ficar sabendo? Você estava negociando, exemplo ilustrativo, com o Bradesco esse financiamento. E ele topou, e ele baixou. Ele é Itaú, fica sabendo. Existe essa conexão. Tudo fofoqueiro. Existe essa Ninguém guarda segredo mais. Então, eu fiz questão de exemplificar, dando nomes ilustrativos apenas, que fique claro. Essas fotos são apenas ilustrativas. Sim, claro. Tá? Ilustrativos apenas para mapear um pouquinho o nosso diálogo. O exemplo que eu dei foi de uma negociação amistosa. Nando, pega e multiplica por 100 essa sua negatividade, essa negativação, perdão, que a gente vai chamar de cifra negra, porque ela não aparece num cadastro visível para nós meros mortais, só entre eles. Então, multiplica por 100 essa negativação, se ela for resultado de uma contenda judicial. Você, traduzindo e exemplificando, resolveu ingressar com uma ação contra o Bradesco para baixar os juros do financiamento do seu veículo. E conseguiu. O que acontece com o seu score? Multiplica por 100 o seu problema. Você até conseguiu. Parabéns. Mas lembra do caderno de ponto negativo da tia no primário? Sim. Quanto você ganhou de presente numa hora dessa? Um monte. Um monte. É esse o exemplo que eu gostaria de dar. Muito legal. Ficou bem claro aí que com certeza não vale a pena. Ou seja, se você fez um financiamento, você assinou ali naquele momento, compra com o que você assinou. Não vai fazer ali depois começar a querer pedir desconto que você vai ficar sujo na rodinha também. Sabe o que é mais fácil numa hora dessa? É uma dica, eu acho que bastante elementar, mas fica para você, consumidor, aí no ar, uma sugestão que eu acho que não é de todo ruim, sinceramente. Tem um ditado que fala, dinheiro ganha-se outro, ainda que quando você não queria perder aquele dinheirinho, mas perdeu. Assume o tombo, mas dinheiro ganha-se outro. O importante, às vezes, é não deixar a torneira aberta e ficar perdendo mais dinheiro. Palpite do dia do Dr. Richard. Legal. E assim, você não está podendo pagar aquela parcela? Você está apertado? O que eu falei? Se você for amistosamente fazer um acordo, você vai receber carimbo negativo da tia. Se você for judicialmente, você vai receber carimbo pior ainda da tia. Procure um lojista e fale, estou aqui
para negociar meu veículo hoje com você, vai perder um pouquinho de dinheiro? Vai! O lojista, ele trabalha com veículos. Ele precisa ter margem de lucro. O que o lojista vai fazer? Quitar esse veículo para você, devedor. Para você que está apertado. O lojista vai comprar esse veículo e vai quitar para você. Você já se livrou da torneira aberta. Só que você não pode ficar sem carro. O que você vai fazer? Baixar um pouquinho sua bola, comprar um carrinho que vai te levar para os seus compromissos, para as suas tarefas diárias e que ele caiba no seu bolso. Dica de ouro do Dr. Richard. Dá 2 passinhos para trás, se coloca de novo na sua posição, vê onde é que você errou nas suas contas do seu organograma familiar, se situa e pronto. Ponto negativo, não ganhou nenhum. E dinheiro ganha-se outro. E não está a pé. Sim, de fato. Muito bom. Foi assim que eu acabei entregando minha Ferrari. É. Apertou e aí... Você tá falando, mas eu comprei uma Ferrari, assim, encomendei, né, a Ferrari e tudo, mas eu desisti da compra de verdade, cara, não é brincadeira não, eu desisti da compra por causa do banco, você acredita? Por causa do banco, né? O banco dela era de couro, o que era? Não, o banco não O banco... O banco falou, não vou financiar pra você não, eu falei, então deixa quieto, mas... Ô, doutor, vamos... Eu queria fazer uma pergunta para você, nem tá no nosso catálogo aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu pergunto para alguns bancos e nem eles, os grandes gerentes, estão sabendo me responder. Talvez nesse bate-papo nosso você consiga me... Será? Será que é da minha área? Não sei, mas assim, o que acontece? Nós tínhamos antigamente os famosos operadores de banco que vinham na loja e eles faziam pra gente todo o processo de passar o financiamento, de brigar pela ficha, fazia até os cálculos pra gente na época tal. A gente também sabia fazer cálculos para passar para o cliente, mas quem fazia esse trabalho eram os operadores, né, dos bancos. Isso com o tempo foi sendo tirado do banco, né? O banco foi tirando esses operadores e ele começou a passar essa obrigação às lojas, aos lojistas fazerem. Até então não tinha problema, a gente começou a digitar e foi evoluindo, porque até então era tudo na mão, aí depois a gente veio pro digital, começamos a digitar os financiamentos e tal, e isso foi evoluindo. E ele à distância manda um SMS, daí o cara assina com a foto. E agora, o banco, há alguns anos para cá, o banco exigiu que nós fôssemos correspondentes bancários, tá? Nós quem? Os proprietários ou os vendedores? A pessoa que está passando aquele financiamento. Então, assim, essa obrigação era dos operadores, as pessoas que trabalhavam pro banco. Eles pediram que nós fizéssemos alguns cursos e tirássemos esse certificado, e aí, com esse certificado, a gente estaria aptos a passar o financiamento, né? Fazer a digitação do financiamento, que quando você é apto a fazer essa função, você concorda que você não vai passar nenhum tipo de fraude no sistema, você não pode compactuar com nada de errado. Claro. Todas as informações ali colocadas por você são verdadeiras. Porém, não há uma rentabilidade a esses profissionais. Eu diria para você, uma justificativa que talvez os bancos poderiam dizer, mas a loja recebe uma comissão do banco, tudo bem. E a gente está falando de proprietários, donos de CNPJs. E quando isso acontece com pessoas físicas, que não há uma rentabilidade direta a essas pessoas. Num caso de um futuro processo, que é onde eu entro na sua área, um banco faz um financiamento que é uma fraude, algo do tipo, e o banco quer acioná-lo por essa fraude. Olha, você passou um financiamento que é uma fraude, né? E aí existe algum outro de força maior, processo maior lá, que o banco tem a necessidade de comunicar essas pessoas que fizeram o envio do cadastro da pessoa. Mesmo essa pessoa não sendo um funcionário do banco, não sendo rentabilizado por isso, ela tem essa obrigação de responder? De responder ao processo? Sim. Num primeiro momento, não tem como... Longa, né? Foi longa a minha pergunta. Não, mas eu entendi perfeitamente. Se eu resolver agora
para você entender, é bem simples. Se eu resolver agora abrir um processo contra você e dizer que você nesse podcast me chamou de chato, o que não é o caso, porque está gravado e todo mundo viu que não chamou, eu abro. Eu tenho um token, ou se eu não tivesse, porque eu sou advogado, mas eu contrato um advogado que fala que você abriu, que você me xingou de chato, distribui uma ação, ou seja, o judiciário está com as portas abertas para recepcionar as ações que pretensamente existam direito. Então, se o banco resolver judicializar qualquer que seja a ação contra quem quer que seja, vai abrir. Até aí, para dizer que essa pessoa física que você sugeriu que vá responder esse processo, vai. Mas sugerir que ela seja condenada de alguma forma por compactuar por um cadastro fraudulento, eu acho um pouco temerário e leviano de antemão a gente já dá um diagnóstico de dizer que ela será. Por quê? Porque existem tantas nuances nesse sentido. Uma delas de bate-pronto é dizer todos os dados que são coletados são do cliente para essa pessoa física e entregues para o banco. Como que o banco faz a análise e a auditoria desses documentos? Porque isso incumbe ao banco. Ele, inclusive em nome da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ele que é o incumbido de guardar e vigiar esses dados. E por conseguinte, ele é que vai fazer não só o armazenamento, mas a análise profunda desses documentos, se são ou não viáveis para um financiamento. Não é incumbência de quem não tem aparato para isso, que é uma mera pessoa física. Ainda você, que é uma pessoa jurídica, tampouco. Da mesma forma, com tantos e quantos cursos ele te proporcionou, você também não é. Na verdade, ele não proporciona nenhum tipo de curso, né? Ele nos indica um local que faça, Sim. Você paga por isso Sim. para se especializar. Mas aí eu entro até num... Mas repito, então eu quero só afirmar nesse sentido. Então, de bate-pronto, dizer que esse eventual réu num processo judicializado pelo banco, será ele responsabilizado no fim por um cadastro fraudulento? Eu arrisco dizer que não. O banco vai ter que morder essa corrente. Mas e se a gente invertesse esse papel, tá? Agora vamos inverter o negócio. Não houve nada disso. Mas eu, como correspondente bancário, representando uma empresa, né, alguns bancos, porque eu estou enviando alguns cadastros para esse banco ele está tendo vantagem, porque eu estou pegando um cliente físico e passando para ele, e não estou sendo comissionado por isso. Se eu, vendedor mal intencionado, achar que tenho direito a alguma coisa, entendeu? Olha, eu passei a ficha para o banco, eu passava isso para o banco, era no meu nome, eu tenho uma responsabilidade sobre isso, porque se há uma responsabilidade de um lado, há de outro. Qual é o contrato que você tem com o banco nesse sentido? Não tenho nenhum, é por isso que eu te questiono. Eu tenho esse direito de solicitar que o banco, durante esse tempo que eu prestei serviço, o banco tenha que me remunerar por isso? Primeiro, não vejo vínculo trabalhista nesse sentido. Primeiro, porque não tem sequer subordinação. Então, não vejo qualquer tipo de vínculo trabalhista apto a ensejar uma relação nesse sentido. Mas é aí que eu te falo, é aí que eu entro com outra informação para você ter o conhecimento, que atualmente os bancos andam remunerando os vendedores. Ele anda fazendo alguns cadastros e pagando alguns valores por fora. Talvez por medo de acontecer isso e abrisse aí brechas para todos fazerem uma ação igual? Não, então, ok. Agora, se isso passa a ser corrente, uma remuneração, aí o que essa pessoa pode? Levar paradigmas, mas na esfera civil, não na trabalhista. Sim. Paradigmas, que eu quero dizer, casos de que ele tem conhecimento, mas levar provas substanciais de casos análogos que estão sendo remunerados e ele postular essa equiparação. Olha, eu trabalhei no caso 1, 2, 3, 10 e não tive remuneração alguma. Por equiparação,
Eu estou trazendo a juízo, 20 casos e está aqui a prova das devidas remunerações. Então, por analogia, entende-se que ele também deva receber. Agora, eu estou partindo então dessa nova informação que você me traz. Sim, sim. Ok? Porque eu acho que quando o banco começou a fazer esse tipo de comissionamento aos vendedores, logicamente ele usou desse argumento, dessa artimanha, para poder ser ímpar, né? Assim, eu sou um banco diferenciado que eu te pago para isso. Com e um conseguir estímulo, inclusive. um estímulo tal, para captar mais, né? Ter a preferência dos vendedores. Então é lógico que mais paga vai pegar mais. Claro. Mas eu acho que foi uma conduta um tanto quanto infeliz de quando não se pagava nada e começou a rentabilizar esses vendedores, que são pessoas físicas que trabalham para uma empresa hoje registrados, mas que prestam serviço para o banco, porque eles são correspondentes bancários. E né? que não são todos os bancos que estão oferecendo isso e que, na verdade, o vendedor passa, inclusive, a empurrar esse banco para ele como Todos sendo a os melhor vendedores taxa. aqui são correspondentes bancários? Não, não são todos, mas assim, muitos não pagam em dinheiro, eles pagam em pontos. Olha, tem uma pontuação para você retirar, você pode tirar em cashback e tal. E isso é válido como pagamento também, Sim, né? sem dúvida. É um tipo de remuneração. Legal, legal. A gente tem muitos bancos aqui, assim, então Mas eu repito. sempre indago eles, falo, pô, e aí, cara, isso não pode acontecer e tal? Mas que fique claro, eu não Lógico que o corpo vejo... jurídico de um banco é Claro. gigante, né? Não vai ser simples. Mas eu repito, eu não vejo possibilidade de se pleitear alguma coisa nesse caso que você falou pela ótica trabalhista. Mas na ótica civil, talvez sim, dê uma liga, assim. Legal, legal. Eu queria te fazer uma outra pergunta também. Fique à vontade. Nossa, eu tinha de pergunta, né? Foi tudo surpresa. Você viu que eu fiz questão de não avisá-lo, né? Eu falei, não, você vai saber responder todas, eu tenho certeza. E que bom, até Se agora não essa souber, batina tá sendo boa. Mas é uma das nossas últimas perguntas aí, mas eu gostaria de também esclarecer, exemplificar e passar o entendimento às pessoas que são pessoas leigas, assim, que não compram carro todos os dias, não fazem negócio todos os dias, né? No caso de multas contratuais, né? Isso é algo que, assim, que incomoda muitas pessoas. Quando ela vai comprar um carro, a gente fala, olha, você precisa deixar um sinal, né? De 10% do valor do veículo, 20%, aí depende, cada loja trabalha da sua forma. A nossa é de 10% do valor do veículo, para reservarmos o veículo para você, porque agora a gente vai tirar o carro para manutenção, né? Todo o trabalho feito, já enviamos o financiamento, tal. E a gente pede esse sinal. Quando o cliente, ele desiste por algum motivo. Ele chegou em casa e a mulher falou assim, não, você não vai comprar esse carro. Né? Eu não quero que você compre mais esse carro. Você não devia ter feito esse negócio. Você não devia ter feito esse negócio e causa um arrependimento. Ele se arrependeu do que ele fez. A multa é legal até que ponto e para que servem essas multas aí? Quais os custos que ela cobra? Muito, muito feliz, tua pergunta, muito feliz. Finalmente a gente vai conseguir responder alguma coisa que não é baseada na jurisprudência, né? Em casos análogos que o tribunal julgou. Não. Nós vamos responder com base no Código Civil. Sinal ou arras é a mesma coisa. Como que se regula, então, o princípio do sinal ou arras? Quando o vendedor vende ao comprador algo e o vendedor desiste, o sinal dado tem que ser devolvido em dobro pelo vendedor, quando ele desiste. Não existe de vender, ele paga em dobro aquele sinal. O vendedor vendeu ao comprador. Passou um determinado tempo, qualquer que seja ele, e esse vendedor desistiu da venda, esse sinal pago pelo comprador Recebe em dobro. recebe em dobro. Mas isso em qualquer tipo de Qualquer situação? tipo de Ou, por exemplo... imóvel, Não, o que eu quero veículo. exemplificar é o seguinte, porque isso pode me atingir de uma certa forma, né? Então eu preciso estar sempre dentro das normalidades, do correto, né? Óbvio que Por existem exemplo, situações excepcionais que tem eu que ser vendi um analisadas. carro para você, doutor. Porque como eu já vendi outro carro, já vendi carro para ele, também a gente se conheceu assim, na verdade, Foi. né? E aí, assim, eu te vendi um carro, né? Você comprou o carro comigo aqui e tal, tá tudo certo, você já deixou o sinal de 10% do carro. E aí, um exemplo, eu fui fazer o laudo do carro porque esse carro é consignado. Eu fui fazer o laudo do carro
para poder te entregar o carro com um laudo cautelar. Isso. E nesse laudo constou que o veículo é sinistro. Perfeito. Vou te comunicar. Olha, o veículo é sinistro e eu não vou mais te vender esse veículo. Você quer escolher outro veículo e tal? É legítimo devolver o sinal dele. Você tem um justo motivo. Sim. Você não sim. está Desde se que exista um justo motivo. arrependendo. E existe esse justo motivo pro lado do cliente também? Sim, também. Sim, também. Você conseguiria me existe- dar um exemplo? Sim. Existem analogias que você pode pegar nas mais variadas legislações. Eu vou te dar um exemplo muito forte que os tribunais podem tutelar esse cliente numa hora dessa. Por exemplo, na lei do inquilinato, um cliente, ele pode, um inquilino, ele pode ter algumas regalias de proteção no que diz respeito a despejo, por exemplo, de não pagar determinada multa, se ele quiser desocupar o imóvel, etc., se ele, antes do prazo contratual, se ele for transferido de emprego para outra cidade. É uma exceção. Eu estou te dando um exemplo. Mas a gente está falando em caso de inquilino, De né? inquilino, Legal, tal, legal. mas eu estou te falando analogia. Perfeito. Então, vamos dar um exemplo para você. Se comprovadamente um determinado cidadão fecha com você hoje um negócio, parcelinha do tamanho do bolso dele, tudo direitinho, e ficou combinado que ele vai tirar depois da manhã esse veículo aqui com você. Ele chega depois da manhã chorando aqui e fala, ó, perdi o arrimo de família, perdi o meu emprego. Comprova para você, ou com a certidão de óbito, ou o que quer que seja. Se você me liga na hora e pergunta o que eu faço, eu falo, rescinde o negócio. Sim. Primeiro, Ética, né? por uma questão de filosofia, Sim, de sim, moral, sabe? Cidadania, vamos fazer Claro, isso. claro. Vamos olhar pelo social. Segundo, Richard, tem amparo jurídico isso que ele está querendo? Tem. Porque, por analogia, se for levado a juízo, ele tem um justo motivo. Ele teve uma quebra que onde vai entrar uma coisa chamada teoria da imprevisibilidade ou teoria da imprevisão. Ele teve uma quebra repentina que jamais era previsível em 48 horas e de vulto incalculável e que vai atingir diretamente aquele negócio jurídico em pauta, que é a compra e venda do veículo. Legal. Então, com base nesse fundamento, é o revés da moeda em de que, Legal. então, vai haver sim a devolução e sem a retenção do sinal dado. E esse sinal que é pago, né, para uma reserva de um veículo e tal, Arrependi porque minha mulher não quer. arrependi porque a mulher não quer. E se eu não desfazer, ela vai separar de mim. Desculpa, não é caso para levar na justiça e ele ganhar esse sinal dado. Não ganha. De Não forma vai. alguma, né? Desculpa. E até porque Resolva isso aí- com a sua mulher, converse melhor, porque isso não é causa justa, inclusive, para o divórcio. Ou com o seu marido, né? Também, Sim. porque às vezes a mulher também compra. Hoje a mulher vem aqui, ela compra o carro. Chega em casa, o marido fala, ó, devolve. O que eu Não quero dizer- Eu tenho um amigo, eu tô te exemplificando isso pra você, porque eu tenho amigos meus aqui que é complicado, cara. O cara já deixou de comprar comigo porque a mulher falou, você não vai comprar esse carro. Então, assim, ele realmente não comprou. Aí, depois de muito tempo, ele teve mais coragem, aí ele comprou o carro Esse comigo. cara sou eu. Lembrem do que eu comecei a falar bem no comecinho do nosso podcast, sobre direito ser bom senso. Sim, Lembra? Sim, sim. Lembra disso? Então, exercita o bom senso num caso como esse. Será que o cara chegando e falando aqui, ó, se a gente tocar esse negócio adiante, minha mulher separa de mim? Não vai prosperar Não vai colar, isso em não vai juízo. colar. Não vai. E se o cara chega e fala assim, ó, tá aqui, ó, acabei de ser demitido. Tá aqui a prova. Ah, não tem. Não tem como. É. Ele vai conseguir esse amparo. Não, a gente não vai deixar chegar lá. Né? Sim, Com sim, certeza mas, você vai ver isso. mas vai... eu tô ilustrando Sim. isso sob a ótica jurídica. Bom senso. Legal. Ô, doutor, eu gostaria aqui de agora fugir um pouco do assunto aí que a gente está falando, né? Eu gostaria de saber se você já chupou de... Eu ia falar justamente isso aí. Será que né? ele já chupou desse? Pitaia com morango? Não. Não, ainda? Não. Oh, Não. Meu Deus, você não sabe que tá perdendo, né, Nando? É. Passa Você sabe que aí. nós temos os nossos parceiros aqui, junto com a gente no podcast, Com toda tem a certeza. Sorveteria Vales. Inclusive, fica um convite aí
para o doutor pegar a família, fazer um passeio bacana na cidade de Socorro. Conhece a cidade de Socorro? Conheço. Chegou na entrada da cidade de Socorro, tem um posto chamado Alto Posto Cowboy. Tem uma galeria bem bonita ali. E lá você vai encontrar a sorveteria Vales. É de um amigo meu, é boa a sorveteria, viu? Muito boa. E esse amigo é gente boa de tudo, né? Ele é. Só que é o seguinte, ó, você tem que chegar lá e trocar uma ideia com a mulher dele. A Valéria. Valéria Ropelli, ela vai... Ela é mais gente boa do que ele. Ela é muito gente boa. Muito mais. Ele é legal, mas a Valéria é muito gente boa. E lá você vai conhecer a sorveteria Vales, tem sorvetes com sabores de frutas da região do Circuito das Águas, inclusive esse famoso sorvete de pitaia com morango, que é maravilhoso. E Fundi fica de entre chocolate. Socorro e Monte Alegre do Sul ali. E as frutas são das regiões ali. De Socorro, Inclusive Monte Alegre tem a festa do morango também. Tem. Monte Alegre. E aí você pode ir lá para conhecer a sorveteria Vales, vai se apaixonar pela sorveteria. E para quem está assistindo a gente hoje aqui, hoje eu estou com essa camisa do Round 6. E salsicha, aqui, Scooby-Doo. É isso aí. Aqui você encontra na RPL Pelúcias Electronics, que é uma loja que você vai lá para se divertir. E é diversão para todas as idades. Então, tem aquelas pelúcias, você brinca de pegar as pelúcias, você pode comprar as pelúcias também, tem artigos geek, tem artigos de decoração, eletrônicos. Um convite para você também. Se você saiu, pegou seu sorvete ali na sorveteria Vales, a hora que você saiu, você vai dar de cara com a RPL. Eu acho melhor você primeiro pegar pelúcia e depois tomar o sorvete. Por que você acha? Você vai lá com a mão tudo suja de sorvete pra pegar o pelúcia. Então faz o seguinte, você prefere pegar o peludinho limpo ou sujo? Limpo. Então... Então, vá primeiro então na RPL, divirta-se, depois saiu de lá, você vai tomar aquele delicioso sorvete na sorveteria Vales, que são os nossos parceiros aqui no nosso mais uma podcast. dica legal, curta a nossa página aí, segue a gente, né? Ativa o sininho aí para quando a gente postar as novidades, toda semana a gente posta uma novidade aí para você ficar por dentro de tudo. Seguir aí as nossas redes sociais, né? Eu posso dar um spoiler aqui? Pode. Porque a gente falou assim que pode dar o que você quiser. Né? Só o spoiler. Tá. A LT Veículos Podcast, a gente ia falar tudo sobre o mundo automotivo. Porém, o Leandro abriu uma brecha. Abrir uma brecha. E nós vamos começar a falar sobre outros temas também. E no próximo episódio nosso vai estar um pessoal bem bacana. Eu não vou falar por enquanto o que é, mas vai ser bem legal. É um segmento fora da linha de veículos, assim, mas tem papos também, porque são pessoas que já compraram um carro com a gente também. E é onde a galera vai lá e começa a falar sobre carro também. A gente tem o patrocínio nesse lugar também, é uma coisa bem legal aí, mas é surpresa, né, Nando? Mas a gente vai soltar aí pra próxima Doutor Richard, semana. aproveitando aqui, deixa suas redes sociais para a galera que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu escritório de advocacia. @Morelli Dávila, nosso site www.morelidavila.adv. Morelli Dávila, a gente vai estar escrevendo aqui embaixo agora, colocando certinho. É Dávila com 2 L, é isso? Morelli com 2 L's. Morelli com 2 L's. Dávila com L só. Morelli Dávila, @Morelli Dávila. Você nos encontra no Instagram e no Facebook. E qual que é o endereço do escritório lá, para quem quiser conhecer? Avenida Dr. Manuel Afonso Ferreira, 584, no Parque Nova Campinas. Para quem conhece a Casa de Pôquer H2. Nosso escritório fica, acho que, Nova Campinas 3, 4 casas para baixo. Parque Ecológico ali. Parque Ecológico? Próximo ao Parque Ecológico aqui. Na mesma avenida onde fica o Colégio Coração de Jesus. Você sabe, você não passa a pontinha ali? Eu moro no Flamboyant. Não, quando você tá indo ali pro Flamboyant, você passa a pontinha, não passa? Você não vai até o final dela? Depois que você passa a pontinha? Não vou. Sabe o bar de Sotintola ali na esquina? Não conhece? Mudou, pô. Não mudou não, Mudou. Pô. Mudou não. Eu nem em boteco eu vou. Bom, Vamos testando aqui, doutor. Doutor, agradeço muito a sua presença aqui, Eu foi que muito legal. agradeço a oportunidade. Nosso tempo voou, cara, assim, Pois é. de verdade, voou mesmo. Passamos de 1h30 já aí de podcast, foi muito legal. Foi sim, eu Acredito que a gente também. tem muitos temas ainda pra falar, muita coisa pra falar. Deixa o convite aberto aqui pra você. Sorvete de pitaia com morango. lindo, ó. Que delícia. Eu deixo aqui em aberto pra você, quando você quiser, as portas estão abertas pra você voltar aqui e a gente conversar mais sobre, tá? Eu tenho certeza que vai gerar muitas dúvidas aí do pessoal que tá assistindo a gente, querendo saber mais sobre alguns assuntos e tal, e a gente vai pautar isso numa próxima edição. Perfeito. Mas por hoje vai ser só. E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí, doutor. O que você achou? Você gostou? Como foi a experiência? Primeiro já tinha lugar- participado antes de algum podcast? Já, sim, já. Então Então vai ser vamos dizer assim, um julgamento legal, plausível, né? Vamos ver o que ele tem pra falar aí. Foi muito bom, foi muito legal estar aqui com vocês, um ambiente super despojado e ao mesmo tempo
bem elegante. Vocês são muito cordiais, muito hospitaleiros. O tema foi super convidativo. Eu acho que a gente pôde navegar com bastante liberdade sobre tudo isso que é muito apaixonante, que é uma coisa que me move há muitos anos, que é o direito, e que movimentou não só minha vida profissional, mas que me levou também a fazer um casamento maravilhoso com a minha esposa, também advogada, como eu mencionei, né? E eu agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. Deixo à disposição de todos aqueles que se interessarem, então, para bater um papo conosco. O nosso endereço, como já foi mencionado. Deixa o telefone também, doutor, do escritório. Telefone do escritório, eu vou deixar o fixo, que fica mais fácil, é 19 3232 6188. Facinho, 19 3232 6188. Quem quiser bater um papo conosco, quem quiser trocar alguma ideia, aqueles empresários que forem do nicho de veículos ou, enfim, de qualquer ramo, porque nós atendemos todos os ramos, restaurantes, escolas, enfim, dos nichos mais variados que sejam, estamos à disposição para recebê-los e tomar aquele cafezinho. Muito Perfeito, bom. doutor. Muito obrigado. A gente vai ficar por aqui, né, Nando? Vou ficando por aqui. Esse episódio de número 8. A gente se encontra no próximo, que é o de número 9. Roda a vinheta.